Olá, futuros advogados. Aqui quem fala é Isabel Cristina, sua professora de ética profissional. Lembrando que estou lá na minha página no Instagram, Isabel Cristina Cortes, assim como no Questões da Ordem Concursos. E vamos para este bloco de resolução de questões. Trouxemos para vocês hoje o 33º exame da ordem. Então, vamos começar o nosso passo a passo para conseguir a sua aprovação. E qual é o passo a passo? Primeiro, nós estamos aqui para que você consiga a aprovação no próximo exame da ordem. Após conseguir a sua aprovação, o seu nome lá na lista de aprovados. Após aprovado, você será convocado para ir até a solenidade para recebimento da sua carteira, da sua identidade profissional. Futuro advogado, a sua carteira vermelha, ou futuro advogado, a sua carteira de identidade profissional. Estamos juntos com você para alcançar estes objetivos. Vamos à nossa resolução de questões. Mas é bom lembrar o seguinte, que para você conquistar, gabaritar ética profissional, vocês têm que dar uma lidinha no Estatuto da Advocacia da OAB, no Código de Ética e Disciplina, chamado de SEDE, e no Regulamento Geral da OAB. Vou lembrar vocês mais uma vez, todo bloco de questões eu lembro a vocês, para que vocês não caiam em pegadinha do examinador, não caia na pegadinha da FGV. Você vai lembrar sempre que o Estatuto da Advocacia nada mais é que uma lei federal. Ela é a Lei Federal 8.906 de 94. De novo, eu falando a mesma coisa. Eu quero que vocês tatuem no seu cérebro que o Estatuto da Advocacia e da OAB, ela nada mais é que a Lei 8.906 de 94, para que você não caia em pegadinha, para que você não fique confuso, identificar em uma assertiva de que lei é essa. Isso é recorrente na FGV. Cobrar ou lei ou estatuto, e os candidatos ficarem perdidos, se confundirem. Então, mais uma vez estou aqui tatuando no cérebro de vocês que o estatuto é uma lei federal, Lei 8.906 de 94. Vamos agora realmente à nossa resolução, ao nosso bloco de resolução de questões. Como eu falei, nós estamos na questão 1 do bloco do exame 33º. Exame este que veio para acalmar os ânimos, pois o exame anterior, o 32º, foi um exame muito difícil. Foi um exame que teve muitas críticas. Por quê? Um alto índice de anulação de questões, anularam 5 questões, mas era para ter anulado muito mais. E, como a gente sempre traz para vocês, aqui neste bloco do exame 33º, nós já grifamos para você qual é o tema da primeira questão. Está se falando aqui do subestabelecimento do advogado. Tema que está entre o top 3, ou seja, os temas mais recorrentes que sempre caem na prova. Então, é muito bom vocês ficarem de olho e de ouvido em pé. Por que ouvido? Se vocês não estão tendo tempo de ler o Estatuto da Advocacia, nós estamos disponibilizando podcast referente ao Estatuto. Então, se vocês ainda tem dúvida, ainda não conseguiram dar uma lidinha no Estatuto, ouça o podcast do Questões da Ordem. Está lá nas variadas plataformas de podcast. Gabriel
advogado exerce o patrocínio de Bruno em certo processo administrativo. Todavia, foi necessário o subestabelecimento do mandato a Henrique. Considerando a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes a Henrique exigirá o inequívoco conhecimento de Bruno. Letra B. Diante de subestabelecimento com reserva de poderes, Henrique deverá ajustar antecipadamente os honorários com Bruno. Letra C. Caso Bruno não aceite a atuação de Henrique por preferir o trabalho de outro advogado, Gabriel deverá privilegiar a atuação do outro profissional com ele no processo. Letra D. Diante de subestabelecimento com reserva de poderes a Henrique, este não poderá cobrar honorários sem a intervenção de Gabriel. Como vocês estão vendo aí, nós estamos tratando de subestabelecimento do advogado. Porém, há alguns requisitos que devam ser seguidos quando há subestabelecimento. Nós temos aí que, além do subestabelecimento, a questão também nos trouxe sobre honorários advocatícios. Além disso, falou-se em privilegiar a atuação de outro profissional no processo, já que o Bruno não quer que outro advogado advogue em seu favor. Vamos voltar ao enunciado. O Gabriel é o advogado que foi contratado. Ele foi o primeiro a estabelecer as regras do contrato de prestação de serviço. Então, Gabriel é um advogado, ele é o primeiro advogado, então ele é o advogado número 1. O Bruno é o cliente e o Henrique é o advogado número 2. Então, nós temos aí que existe um mandato com reserva de poderes. Então, quando se falou na alternativa A, com reserva de poderes, vocês logo devem acender o alerta, porque se existe com reserva de poderes, é sinal também que existe o sem reserva de poderes, ok? Então, o mandato, ele pode ser com reserva e sem reserva. O que é o subestabelecimento? É uma procuração. Então, o caso aqui, o Gabriel vai dar uma procuração para Henrique também advogar, tá bom? Então, o subestabelecimento é uma procuração ou uma outorga, também conhecido como outorga. O Gabriel, então, passou uma outorga a Henrique para que ele também advogasse com ele no processo. A dica que eu trago para vocês é o seguinte: como eu já disse, e se existe o mandato com reserva de poderes, também há o mandato sem reserva de poderes. Também teremos que falar em relação a honorários advocatícios. Por quê? Vamos pensar aqui o seguinte: o Gabriel é o advogado 1 e o Henrique é o advogado 2. Vamos supor que ambos são sócios numa sociedade de advogados. Quando há sócio em sociedades de advogados, o que acontece? Geralmente, todos os advogados que compõem a sociedade podem representar em juízo o cliente. Não precisa ser especificamente o primeiro advogado que assinou o contrato de prestação de serviço. Automaticamente, há um subestabelecimento de um para o outro e vice-versa, ok? Estabelece uma procuração, uma outorga para que isso seja feito.
E o que acontece? Qual que é a dica que eu dou para os meus alunos? Que quando há com reserva de poderes, o advogado, ele continua na causa. Então, por isso que é com reserva de poderes. A questão do inequívoco conhecimento de Bruno não vai precisar ser feito. O que é inequívoco? São palavrinhas que às vezes pode pegar o candidato. Por quê? A questão do vocabulário. E é isso que tem que ficar atento. Na letra A, está nos dizendo o seguinte: o subestabelecimento do mandato com reserva de poderes a Henrique exigirá o inequívoco conhecimento. O Gabriel, ele não está saindo da causa, ele continua na causa. Então, o inequívoco quer dizer que você tem que comunicar, porque você, como está deixando a causa, o Bruno teria que saber. Esta é a invalidação desta alternativa, porque o com reserva de poderes, né? O advogado, ele continua prestando o seu serviço, ok? Ele só outorgou uma procuração para o sócio, por isso que ele vai continuar. Diante do subestabelecimento com reserva de poderes, aqui na letra B, o Henrique deverá ajustar antecipadamente os honorários. Esses honorários aqui a gente chama de honorários convencionais. Quem é que vai assinar os honorários convencionais? Foi o Gabriel. Então, já foi antecipadamente convencionado. Este honorário, ele é chamado de honorário convencional, ok? Então, ele é um honorário convencionado, ele está disposto lá no contrato assinado, ok? Então, como os honorários já foi convencionado por Gabriel, então não vai ter que estabelecer isso com Henrique neste momento, porque tudo que se referir a honorários tem que passar por Gabriel. O Henrique, ele não tem autonomia para decidir sobre honorários advocatícios com o cliente. Apenas o Gabriel. Letra C. Caso o Bruno não aceite a atuação de Henrique por preferir o trabalho de outro advogado, Gabriel deverá privilegiar a atuação de outro profissional com ele no processo. É isso que tem que ser. Nós, advogados, temos subordinação integral e absoluta aos nossos clientes. É como se fosse uma relação comercial que o cliente tem sempre razão? Não. No nosso caso, não. O advogado, seja ele empregado, seja ele associado, a função que ele ocupar, ele não tem subordinação, porque ele tem independência técnica, ele tem autonomia para decidir. Se ele quer o Henrique sendo subestabelecido, então é o Henrique que ficará. Ele não vai acatar o que o cliente manda, tá ok? Isso está previsto no nosso estatuto. Letra D. Diante de subestabelecimento com reserva de poderes a Henrique, este não poderá cobrar honorário sem a intervenção de Gabriel. Foi isso que eu falei anteriormente, ok? Então, essa questão trouxe para nós o seguinte: sempre que há o subestabelecimento, nós vamos poder ter um subestabelecimento com reserva e o estabelecimento sem reserva. E é isso que eu vou trazer para vocês, uma diquinha que eu dou para os meus alunos. Qual é a dica que eu trago para vocês? Nós temos o subestabelecimento, vou colocar só subs para adiantar aqui. Nós temos o subestabelecimento com reserva de poderes, é o que trouxe para nós a questão, e nós temos também o sem reserva. Se é com reserva, como eu mesmo expliquei lá na assertiva A, o advogado, quando ele subestabelece com reserva de poderes, é porque ele continua.
E eu vou sempre dizer para vocês o seguinte: se ele continua patrocinando. Agora, se é sem reserva de poderes, ele vai sair. Se ele sai da causa, então ele tem que comunicar ao seu cliente. Se ele não comunicar, ele incorre em punição, tá bom? Porque aí vai abandonar a causa, tá? Então, ele tem que comunicar o cliente. Por isso que eu trago para os meus alunos sempre essa dica. O com reserva começa com C. Se começa com C, quer dizer que o advogado continua. O sem reserva começa com S. Então, quer dizer que o advogado, ele sai da causa. Mas, quando há questão de honorários, esses honorários, eles vão ser fracionados. Ou seja, no primeiro momento, o advogado A1 fica, né, com os valores. No segundo momento, o advogado 2 fica também com uma parte dos honorários. E quando sair a sentença, né, quando sair a sentença, o trânsito em julgado, os advogados vão partilhar uma parte também desses honorários. Então, o advogado A1 e A2 vão dividir os honorários, que sejam sucumbenciais ou que foi determinado em sentença, tá bom? Então, mesmo sem reserva de poderes, os honorários serão compartilhados. Com a reserva de poderes, a mesma coisa. Os honorários também serão compartilhados. E aí, o que traz para nós o artigo 24º, parágrafo 1º e o 26º, tanto do Estatuto quanto do Código de Ética e Disciplina. No Estatuto está com honorários advocatícios. No Código de Ética, com honorários profissionais. Artigo 24º, parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Artigo 26º. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. E parágrafo 2º. O subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. No caso aqui, quem que vai ser o subestabelecente? O Henrique. Então, o subestabelecente é o Henrique, o advogado 2, que eu tinha falado com vocês, o advogado 2, ok? Voltamos, então, à nossa questão. O subestabelecimento com reserva de poderes exigirá o inequívoco conhecimento de Bruno, como nós vimos no artigo 24º, parágrafo 1º, isso não precisa ser feito, porque no caso em tela, ele continua. Se ele continua, esta parte desta assertiva está incorreta. Letra A, então, torna-se incorreta. Letra B, diante do subestabelecimento com reserva de poderes, Henrique deverá ajustar antecipadamente os seus honorários com Bruno. Não, Henrique não tem que falar de honorários com Bruno, porque se foi antecipadamente, Gabriel já o fez. E letra C, caso Bruno não aceite a atuação de Henrique, por preferir o trabalho de outro advogado, Gabriel deverá privilegiar a atuação de outro profissional com ele no processo. Não, nós advogados, você, futuro advogado, você sempre terão autonomia. Isso é ato pessoal do advogado, está lá no nosso estatuto. Então, esta parte da assertiva torna ela inválida. Letra C, então, é a incorreta.
Letra D, diante do subestabelecimento com reserva de poderes, a Henrique, este não poderá cobrar os honorários sem a intervenção de Gabriel. Letra D é a correta. Então, o que nós temos que lembrar que, como é com reserva de poderes, o Gabriel continua. E quem trabalhou e quem fez o contrato, quem convencionou sobre os honorários foi o próprio Gabriel, ok? Por isso que é antecipadamente. Então, nosso gabarito é letra D, diante do subestabelecimento com reserva de poderes a Henrique, este não poderá cobrar os honorários sem a intervenção de Gabriel. Letra D que deu tudo certo e que você está a um passo para a aprovação. Segunda questão do nosso bloco do 33º exame. Nós trouxemos para vocês agora a da publicidade profissional do advogado. Está lá no SED, no Código de Ética e Disciplina da UAB. Segunda questão do bloco do exame 33º. Nós já elencamos para vocês de qual é o tema da questão, ou seja, da publicidade profissional do advogado. Vou lembrá-los o seguinte, que da publicidade profissional ocorreram algumas alterações que não caíram neste 33º exame, porém está lá no provimento 205 de 2021. Então, o provimento 205 veio ampliar a atividade em relação à publicidade profissional do advogado. Então, lá no provimento, vocês podem ver que alterou até em termos de identificar o que é a publicidade ativa, a publicidade passiva, se você pode postagem Instagram, a relação de coworking, que o escritório pode ser em lugar de coworking. O provimento ampliou a questão da publicidade profissional. Se você quer entender mais um pouquinho sobre o provimento 205, que certamente cairá nos demais exames. E, se você ainda não tem tempo para lê-lo, ouça o nosso podcast lá no canal do Questões da Ordem Concurso. Então, ouça, vale a pena ouvir e se inteirar um pouquinho mais sobre o provimento, porque ele está concentrado, porque daqui a pouco ele vai fazer parte do Código de Ética. Enquanto isso não ocorre, lê-lo de forma concentrada ajuda a memorização, até para você identificar o que pode e o que não pode na publicidade profissional do advogado. Então, voltamos à nossa questão aí. O renomado advogado José, então já estamos falando que é um advogado, deseja editar para fins de publicidade cartões de apresentação de suas atividades profissionais como advogado. José, especialista em arbitragem, então ele é especialista em arbitragem e conciliação, já exerceu a função de conciliador junto a órgãos do Poder Judiciário. Além disso, José atualmente é conselheiro em certo conselho seccional da UAB e é professor aposentado do curso de Direito de certa universidade federal. Considerando as informações dadas, assinale a afirmativa correta. Letra A. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro do Conselho Seccional, bem como a pregressa atuação de José como conciliador e a de professor universitário. Letra B. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro do Conselho Seccional, todavia, autoriza-se a referência nos cartões à pregressa atuação de José como conciliador e a atividade de professor universitário. Então, vamos só lembrar aqui, vamos
destrinchar a assertiva A. Vamos lembrar o seguinte, que aqui está dizendo que é vedada a menção, tanto a situação da condição de conselheiro da OAB, bem como a atuação como conciliador, assim como também de professor universitário. Isso aqui não está no nosso provimento, é do artigo 44 mesmo, do jeito que está se falando. A de professor, gente, ela é permitida, ela não é vedada. Então, no caso em tela aqui, ela pode sim, ela pode ser colocada nos cartões de apresentação de um advogado. Ele pode trabalhar na Universidade Federal, particular, isso não importa. Independente da instituição que ele está vinculado, ele pode sim colocar nos seus cartões de visita que ele é professor, sendo aposentado ou não. Enquanto especialista em arbitragem e conciliação, se não fosse um órgão vinculado ao Poder Judiciário, ele poderia até colocar como conciliador e especialista em arbitragem, não tinha problema nenhum. Porém, ele está vinculado ao Poder Judiciário. Neste caso, ele é impedido. E quanto ser conselheiro, em hipótese nenhuma, eu posso usar isso como captação de cliente. O José, ele não pode usar do artifício de conselheiro para se promover, tá? Eu, por exemplo, faço parte de comissão do Direito Vai à Escola, eu não posso colocar isso no meu cartão, em hipótese nenhuma. Se eu colocar, eu sofrerei sanção disciplinar. Tá bom? No caso do José, se ele inserir qualquer desses dados aí, ele vai incorrer em sanção e punição disciplinar, tá? Então, no caso, ele está captando cliente, então vai ser considerado como captação de cliente. Então, vamos ver o que trata a assertiva. Então, a gente já viu que a letra A e a letra B, ele vai trazer condições que não são dadas apresentação em cartões profissionais. Então, a letra B vai dizer para nós o seguinte: todavia, autoriza-se a referência nos cartões à pregressa atuação de José como conciliador. Neste caso, não autoriza. A única que vai autorizar é a de atividade de professor universitário, ok? Continuamos na leitura das assertivas. Letra C, é vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua pregressa atuação como conciliador, porque é em órgão judiciário, né? Então, por isso que não pode. Se fosse em outro órgão, poderia. Se fosse em outra instituição independente autônoma, pode. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à condição de conselheiro da OAB. Não pode, também não, tá? Agora, com a atividade de professor, sim, aqui pode. A atividade de professor pode. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro do Conselho Seccional da OAB, bem como a pregressa atuação de José como conciliador. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à atividade de professor universitário, tá? Então, vamos ver o que diz o artigo 44 da publicidade profissional do advogado. Parágrafo 1º do artigo 44º. Na publicidade profissional, que promover ou nos cartões e material de escritório que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogado, o número e os números da inscrição do OAB. Então, é isso aqui, são os elementos possíveis de você se colocar em seu cartão de apresentação, tá? Futuro advogado. Se você sair dessa linha aqui, você vai incorrer em sanção disciplinar. Mas também vocês vão ver mais abaixo que tem alguns elementos que poderão ser inseridos também, tá? São as alterações que vão sendo feitas de acordo com a evolução da tecnologia e com
os elementos que vão surgindo dentro da sociedade. Então, esses elementos que estão no parágrafo primeiro, eles também poderão ser inseridos no seu cartão. Então, vamos ver quais são eles. Poderão ser referidas apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte. No caso de conciliador, é uma instituição jurídica, aí pode. E as especialidades a que se dedicar. O endereço, o e-mail, o site, a página eletrônica, o QR Code, o logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Eu vejo muito no Instagram ou no LinkedIn a foto do advogado, isso pode? Lá no LinkedIn, no Instagram, não é um cartão pessoal, né, gente? Então, não é um material vinculado a como fosse para captação. Tem a função de captar cliente? Sim, também. Porém, ele não está indicado aqui no artigo 44, ou seja, cartões e material de escritório que se utilizar. Então, neste caso aqui, apesar da incoerência, pode sim colocar a foto lá no Instagram ou no LinkedIn. Só não pode fazer isso nos seus cartões de apresentação. A fotografia do escritório, a imagem do escritório, pode. Mas se mostra um escritório muito chique, muito bonito, não importa, tá bom? É permitido, assim como o QR Code. Em exames anteriores, caiu o QR Code e muita gente afundou. Por quê? Tinha sido alterado e as pessoas não se atentaram ao QR Code. O QR Code vocês podem colocar sim, sendo que o QR Code pode conter as informações, imagens do escritório, tudo mais que vocês queiram, que não vá sair do que está estipulado no parágrafo 1º. Já no parágrafo 2º, é vedada aquilo que eu falei com vocês, a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado atual ou pretérito. Lembrando lá em português, bem claro, que pretérito significa o quê? Passado. Porque às vezes vem a questão dos sinônimos que a gente não sabe e a gente se enrosca. Pretérito quer dizer passado. Então, é vedado a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário, tá bom? Então, se eu ocupar um cargo de justiça, um cargo lá no Tribunal de Justiça, jamais eu posso colocar no meu cartão. Então, é vedado, assim como fotografia ou de terceiros. Aí teve uma vez que o aluno falou assim, mas como é que eu vou colocar no cartão pessoal uma foto de um terceiro? Eu posso colocar a foto abraçando, por exemplo, um presidente da República ou um ministro, alguma pessoa assim de renome. Então, neste caso aí, se eu colocar essa menção, eu estou incorrendo em sanção disciplinar. Então, eu responderei a um processo disciplinar, tá bom? Então, o artigo 44º dispõe disso daí, porém, com o provimento 205, vai ficar de para casa para vocês, como eu brinco com os meus alunos, ficará para que vocês deem uma lidinha no provimento 205, não deixem de lê-lo ou ouvi-lo no nosso podcast, porque o provimento 205 ele tem caído ele pode cair no seu próximo exame. Então, fique atento, tá bom? Então, provimento 205 de 2021 está lá disponível para você no podcast. Voltemos, então, à nossa questão. Como a gente tinha lido anteriormente, né, o José não vai poder fazer as seguintes incursões nos seus cartões.
é vedada a menção nos cartões de José à sua condição de conselheiro, ok? É vedado, tá certo. De conselheiro no conselho seccional, bem como a pregressa atuação de José como conciliador e a de professor. A de professor, né, gente, está liberada. Então, a questão de professor deixa a assertiva incorreta. Letra B, é vedada a menção nos cartões de apresentação de José à sua condição de conselheiro, certíssimo, no conselho seccional, todavia, autoriza-se nos cartões a pregressa atuação de José como conciliador e a atividade de professor universitário. Ou seja, as duas informações finais deixam a assertiva B também incorreta. Passemos à letra C. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua pregressa atuação como conciliador, verdade, né? Porque ele trabalha em órgão judiciário, trabalhou em órgão judiciário, então está correto. Todavia, autoriza-se nos cartões a condição de conselheiro da OAB, bem como da atividade de professor. A atividade de professor está correta, porém, a inclusão de conselheiro da OAB deixa a assertiva C também incorreta. E na letra D, que é a nossa última opção, e é muito bom vocês lembrarem o seguinte, mesmo que a opção não seja a letra D, seja lá a letra A, lá no princípio da questão, vocês leiam todas até o fim para ter certeza. É comum a OAB fazer algumas pegadinhas, deixar a letra A com a assertiva correta, porém, lá na letra D, ela está mais correta ainda. Então, fica aqui a minha dica, lê todas as assertivas, tá? Fazendo esse análise que nós estamos fazendo, riscando o que está errado, para que você encontre a análise correta. Letra D, é vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro do Conselho Seccional, bem como a pregressa atuação de José como conciliador, correto. Todavia, autoriza-se as referências nos cartões à atividade de professor universitário. Então, realmente, a letra D é a nossa assertiva correta. Vamos para o nosso gabarito para tirar a nossa dúvida. Letra A e letra B incorretas, então, gabarito é letra D de deu tudo certo, que você está no caminho da sua aprovação. Vamos à próxima questão. Olha para você ver como foi boa essa questão 3 aí. Questão 3. Exame 33º. Da inscrição do estagiário. Falei assim que essa daqui foi mamão com açúcar. Os meninos falam assim, não, gabaritei. Foi bom por isso. Porque realmente a letra 3, questão limpinha, seca, é só você ir lá e marcar. Marcou, acertou, gabaritou. Então, o que vai falar aqui? Nós estamos falando da inscrição do estagiário na questão 3. Está lá no artigo 9º, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia. Então, nós temos aí Lia, aluna do 8º período de uma faculdade de Direito. Obteve de certo escritório de advocacia a proposta de um estágio profissional. Assim, pretende providenciar sua inscrição como estagiária junto ao AB. Lia deverá requerer sua inscrição como estagiária junto ao Conselho Seccional em cujo território se situa. Então, nós temos que ver o seguinte, que o requisito para se inscrever como estagiário na OAB não é o mesmo requisito para se inscrever como advogado. Os dois cargos têm distinções. E é isso aqui que você vai ter que ficar atento. Apesar da questão ser fácil, tranquila, vocês fiquem atentos, porque sempre tem pegadinha. Na assertiva A, está dizendo o seguinte, que é na sede do escritório onde atuará. Letra B, a sede principal da sua atividade de estagiária de advocacia.
Letra C, o seu domicílio de pessoa física. E letra D, a faculdade de direito em que estuda. Lembrando que o advogado, a sua inscrição tem que ser na seccional linkada ao seu domicílio profissional. Então, seccional, domicílio profissional. Isso aí é que eu brinco com meus alunos. O advogado, domicílio profissional. É o contrário do estagiário. Então, é no domicílio profissional. Seccional, domicílio profissional, ok? Então, vamos ver o que traz para nós o artigo 9º, referente à inscrição do estagiário. Para inscrição como estagiário, é necessário a inscrição do estagiário é feita no conselho seccional, em cujo território localize seu curso jurídico, tá? É onde está o seu curso jurídico. Vou dar um exemplo, não é só seccional, também da subseção, tá? Então, aqui eu vou acrescentar a sua subseção. Pode se inscrever também na subseção, porque às vezes a seccional foi dividida, existem subseções, e é na subseção onde o seu curso jurídico está vinculado, tá bom? Então, não é só do conselho seccional ou subseção. Então, ficar atento. Pode cair na prova ou seccional ou subseção. Não vai deixar a questão incorreta. Apesar que, no caso em tela aqui, nós estamos falando do parágrafo 2º. Então, nós temos que ir na letra da lei aqui, tá bom? Então, voltamos à nossa questão. A letra A, na sede do escritório. Não é da sede do escritório. Então, isso daí deixa a resposta incorreta. Então, a assertiva A está errada. Na sede principal da sua atividade de estagiário de advocacia. Ela não é advogada, então não faz jus a este requisito. Então, a letra B também está incorreta. No seu domicílio de pessoa física. No domicílio jamais de pessoa física. Porque é sempre no domicílio profissional. Seccional, domicílio profissional, no caso, se fosse advogado. Jamais domicílio físico. Então, deixa a resposta assertiva incorreta. A letra D, a faculdade de direito em que estuda. Correto, letra correta é a letra D. Vamos ver o nosso gabarito. Letra D, a faculdade de direito em que estuda. Letra D, que deu tudo certo. Meus alunos olharam para mim e falaram assim, nossa senhora, que se eu tivesse marcado tudo D, eu tinha acertado pelo menos 3 questões. Realmente, tem uns dados que eu ando pesquisando aí, que aluno, que em ética, muitas questões são a letra D. Parece até brincadeira, mas neste exame 13º, eu acredito que a maioria das questões aqui de ética profissional deu letra D. Até agora aqui são 3. Vamos ver quantas mais será letra D, para ver se o nosso raciocínio está correto. Quarto exame. Quarta questão do exame 33º. Da renúncia de mandato. Olha que interessante. Anteriormente, nós estávamos falando de subestabelecimento. Subestabelecimento linkado a mandato, ok? O tema dessa questão é da renúncia de mandato, que está lá no artigo 5º do parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Lembrando que o Estatuto nada mais é, para lembrar e tatuar no cérebro de vocês, que a Lei Federal 8.906 de 94. Lembre sempre disso. Anderson, advogado, decidiu renunciar ao mandato outorgado por Adriana. Nessa hipótese, segundo o Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar
que Anderson continuará a representar a Adriana por letra A. Ai, gente, tem prazo. Muitos alunos falam assim, quando tem prazo, me dá até arrepio. Não, fácil. Já tinha falado lá quando falei em subestabelecimento sobre o prazo. Então, agora responder vai ficar mais tranquilo. Então, o prazo aqui que nós temos na letra A de 10 dias. Mas vamos ver o que fala o restante. Contados da notificação da renúncia, ainda que Adriana constitua novo advogado antes deste prazo. 15 dias contados da notificação da renúncia, ainda que Adriana constitua um novo advogado antes deste prazo. Letra C, 15 dias contados da notícia da renúncia, exceto se Adriana constituir advogado antes desse prazo. E letra D, 10 dias contados da notificação da renúncia, exceto se Adriana constituir novo advogado antes do prazo. Então, aqui as questões estão muito parecidas, porque todas elas falaram a partir contados da notificação da renúncia, só que uns fala que permanece como advogado, mesmo que a cliente, que a Adriana, constitua novo advogado. E, além disso, vai variar também a questão de prazos. A letra A são 10 dias, a letra B, 15, assim como a letra C. E a letra D são 10 dias também. Então, vamos ver o que diz o artigo 5º no seu parágrafo 3º. Renúncia do mandato. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo, ok? O nosso prazo aqui é o prazo de 10 dias. Lembrando, para tatuar, 10 dias. Então, o advogado permanece durante 10 dias, ele permanece 10 dias seguintes à notificação da renúncia. E como é que eu vou fazer essa notificação? Vocês vão mandar um AR, que é um aviso de recebimento lá nos Correios, que está no nosso estatuto, está como AR. Ou então vocês podem comunicar via e-mail, também faz prova para vocês. Pode ser também via WhatsApp, né? Pode ser através de Zap. Vou pôr Zap aqui, até para escrever vai ficar mais rápido. Pode ser através do Zap, né? Então, você pode mandar um Zapzinho. Você pode fazer uma comunicação e entregar pessoalmente. Então, só que você tem que deixar registrado que ela recebeu e que ela concordou, né? Aí, apesar que não interessa a concordância, não relevamos a concordância dele. Você comunica e fala que você está saindo. Não precisa justificar o motivo, está lá também registrado no estatuto, que não precisa registrar o motivo da sua renúncia. Não é cobrado isso, tá bom? A única questão que você tem que se ater, que são 10 dias a partir da notificação do cliente. Se ela constituir advogado anteriormente, né, do término do prazo, você pode sair automaticamente da causa, tá? Não precisa esperar expirar os 10 dias. Então, voltando à questão, então, Anderson, ele vai permanecer após renunciar ao mandato, no caso aqui, será 10 dias contado da notificação, ainda que a Adriana constitua novo advogado antes desse prazo? Sim, ele vai. São 10 dias. Porém, se ela não tem que esperar, se ela constituir novo advogado, ele sai da causa. A segunda parte da assertiva deixa ela incorreta. Letra B, 15 dias, errado, já que já elimino. Letra C, 15 dias, também elimino, não preciso continuar lendo,
porque você já sabe que são 10 dias. Letra D, então, 10 dias a contar da notificação da renúncia, exceto se Adriana constituir novo advogado antes deste prazo. Então, a resposta correta é a letra D. Então, vocês estão vendo aí de novo, letra D, 10 dias contados da notificação da renúncia, exceto se Adriana constituir novo advogado antes desse prazo. Ou seja, gente, quarta questão com gabarito D. Então, mais uma vez, letra D. Letra D, que deu tudo certo. Neste caso aqui, está dando só a letra D. Letra D, que você vai garantir a sua aprovação também no próximo exame. Quinta questão do exame 33º, dos honorários advocatícios. Nós temos aqui honorários advocatícios. Olha, já caiu o mandato lá nos outros, já caiu honorário, já caiu o prazo, ou seja, temas recorrentes. Está lá no nosso top 13 dos temas mais recorrentes. São temas que não caem só, não, despenca, como diz muitos e muitos professores. Então, vamos ater lá no Estatuto da Advocacia e também no SED, artigo 28º e no 48º, parágrafo 7. A entidade de classe X, atuando em substituição processual, obteve, no âmbito de certo processo coletivo, decisão favorável aos membros da categoria. A advogada Cleide patrocinou a demanda, tendo convencionado com a entidade previamente certo valor em honorários. Ao final do feito, foram fixados honorários sucumbenciais pelo juiz. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Cleide deverá optar entre os honorários convencionais e os sucumbenciais. Então, no caso aqui, deverá optar. Letra B. Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais, sem prejuízo dos honorários convencionais. Letra C. Cleide só terá direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais, que competirão à entidade de classe. Letra D. Cleide terá apenas o direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais, que reverterão ao Fundo do Amparo do Trabalhador. Ok? Então, vamos voltar à análise de cada assertiva. É para isso que estamos aqui. O que confunde os alunos é isso. É não ter paciência, não entender o que está sendo pedido. Já sei que é sobre os honorários advocatícios, já ajudou muito. O que nós temos que saber é o seguinte: quais são os tipos de honorários advocatícios e quais são o que nós temos direito. Além de nós, tem mais alguém que tem direito a honorários advocatícios? É isso que a questão traz. E isso aí que pode deixar em dúvida, né? Principalmente por tratar-se de quê? Entidade de classe, né? Aí pode confundir um pouquinho. Porém, estamos aqui para ajudá-los e vocês não terão dúvida. Vocês vão gabaritar o próximo exame. A Cleide, como advogada, ela tem que optar entre os honorários convencionais e sucumbenciais. Esses honorários convencionais aqui, o que eles são? Na verdade, gente, honorários convencionais são chamados também de honorários contratuais. Então, é um diferencial que vocês têm que saber em questão de vocabulário. Pode falar na questão de contratuais ou convencionais. Eles colocam sempre convencionais, tá? É porque está lá disposto no nos nossos artigos. Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais também. Mas o que é esses honorários sucumbenciais? Esses honorários vêm de sucumbência, ou seja, da pessoa que sucumbiu, que perdeu. Então, é aquele honorário que a parte que perdeu pagará para o advogado da parte contrária. Então, sucumbencial é honorário referente à perda
do cliente que perdeu a causa, tá bom? E letra B, Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais sem prejuízo dos honorários convencionais. Toda vez que cai sem prejuízo, o aluno fica desesperado. O que é sem prejuízo? Quer dizer que ele vai ter direito aos honorários, ele tem direito. Então, sem prejuízo quer dizer que ele vai ter direito. Então, ele tem direito aos honorários convencionais. Sempre cai dessa forma, sem prejuízo, porque está lá nos nossos artigos. Então, toda vez que fala sem prejuízo de sanções, é porque ele vai ter sanções disciplinares, no caso. Sem prejuízo dos honorários convencionais, é porque ele vai receber, tá? Letra C, Cleide só terá direito aos honorários convencionais, só terá direito. Isso daí já deixa um alerta, né? Só terá direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais. Se ela ganhou, ela vai ter direito sim, né? Que competirão à entidade de classe. Eu vou transferir honorários para a entidade de classe? A entidade de classe recebe honorários? Ela é advogada? Não, né? Então, neste caso aqui, a gente já vê que a assertiva já está praticamente incorreta. E Cleide terá apenas direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais. Se ela ganhou a causa, ela tem também direito aos honorários sucumbenciais, que reverterão ao fundo do amparo do trabalhador. Nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu vou chamar a atenção que aqui no Estatuto da Advocacia estão como honorários advocatícios, porém no SED está como honorários profissionais. Um dos dois termos estão corretos, tá? Então, o artigo 28º aí do Estatuto vai dizer o seguinte, que a prestação de serviços assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, todos os honorários que forem devidos ao advogado, ele receberá, tá bom? Então, se ele prestou serviço profissional, ele terá direito em todos os honorários. Convencionados no contrato, fixados por arbitramento judicial, caso você não coloque sobre honorários no contrato, ele pode ser feito de forma arbitral, ou seja, o juiz vai decidir. Lembrando que não pode ser abaixo da tabela da OAB, tá? Então, o arbitramento judicial é possível também relativo a honorários, assim como os de sucumbência, no caso em tela, o advogado também receberá. Mais uma vez, sucumbência refere-se à parte que perdeu, à parte que sucumbiu. Então, ele pagará para a parte vencedora os honorários do advogado. Artigo 48º, no seu parágrafo 7º do 7. O advogado promoverá, preferentemente, de forma destacada, a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Neste caso aqui, ele vai afixar ao processo o seu contrato. Então, a partir do momento que ele fixa, coloca em anexo o contrato, assim que encerrar, assim que for transitado em julgado, ele receberá os seus honorários advocatícios. Então, o próprio juiz faz com que seja executado a parte dos honorários do advogado, já que tem cunho alimentar. Então, voltando aí, Cleide deverá optar entre os honorários convencionais ou sucumbenciais. Não, ela tem direito aos dois, então ela não tem nada que optar, tá? Lembrando que os tipos de honorários, nós vamos falar, vou voltar ali e vamos trabalhar um pouquinho. Quais são os tipos de honorários profissionais ou advocatícios, como foi falado aqui na questão? Então, nós temos aqui no artigo 22º que nós temos os honorários convencionados,
eu vou colocar contratuais, para lembrar também que pode vir na questão como contratuais. Nós temos os honorários por arbitramento. Então, nós temos os honorários arbitrais, né? Arbitramento, e os sucumbenciais. Nós temos também os assistenciais. E nós temos também o cota-litis. Então, nós temos direito, você também, futuro advogado, terá direito aos honorários convencionais, contratuais, aquele que você já faz, assim quando você assume o caso, né? Se você vai entrar com uma ação, ou que seja, até para você, em questões penais, criminais, você pode convencionar, fazer o contrato, e aí você receberá os honorários contratuais. Lembrando que os honorários contratuais não isenta de vocês receberem também os sucumbenciais, tá bom? No caso, só vai ter honorários arbitrais se você não colocar lá no convencional, no seu contrato, tá bom? E os assistenciais são aqueles referentes à assistência jurídica que você forneceu, de forma dativa, ou que seja, para uma instituição. Então, os assistenciais também são direitos. Os assistenciais, junto com os sucumbenciais, também não tem problema, pode ocorrer também, tá? E o cota-litis é aquele que a gente chama de ad êxito. Sendo que o ad êxito é só se você teve êxito com a causa. Você só vai recebê-lo se você tiver êxito. Um contrato referente a ad êxito, ou seja, em cota-litis, você tem que respeitar o que está sendo disposto no nosso Código de Ética e Disciplina. Lembrando que ele não pode ser mais do que o cliente recebeu, porque aí você vai incorrer em enriquecimento ilícito e poderá sofrer punição e deverá devolver a parte que você recebeu, a maior, para o seu cliente, tá bom? Então, os honorários advocatícios, eles estão aqui, convencionais ou contratuais, arbitrais, sucumbenciais, assistenciais e o cota-litis. Tem aluno que pergunta, e o pro bono? Pro bono não é honorário, é atividade advocatícia que você faz assistência de graça, ou seja, sem cobrar nada. Você advoga para pessoas carentes ou para instituições, tá bom? Então, o pro bono não é honorários, é só uma atividade de advocacia que você faz de forma voluntária. Então, ele não vai ser encaixado aqui, tá? Então, os que nós temos de honorários, que nós temos é o convencionais, os arbitrais, os sucumbenciais, dado aquela parte que foi vencedora, os assistenciais pago. Geralmente, o Estado faz isso, paga para o advogado dativo. Então, são os assistenciais e o cota-litis, tá ok? Que é só se você recebeu, se você teve êxito na causa. Tem vários requisitos para a gente aplicar a cota-litis, e se você futuramente quiser usá-lo, você tem que seguir a regra, tá? Seguir os requisitos para aplicar. Voltamos à nossa questão. Letra A. Cleide deverá optar entre os honorários convencionais e sucumbenciais? Errado, porque ela não tem que optar, ela vai receber aquilo que ela tem direito, tanto os honorários convencionais quanto os sucumbenciais. Letra B. Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais sem prejuízo dos convencionais. Correto, até aqui correto e até aqui correto. Vamos continuar lendo para ver se não tem assertiva mais correta, tá bom? Letra C, Cleide só terá direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais. Só a palavra só terá já deu aqui a questão como incorreta. E não tem direito aos sucumbenciais, realmente coloca ela totalmente incorreta. Então, a letra C está incorreta. Letra D,
Cleide terá apenas direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais. Mais uma vez, também letra D errada. Ó, fugiu. Então, a letra B é a resposta correta, porque Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais, assim como convencionais. Se tivesse assistenciais, ela teria direito. Se tivesse cotalites, ela teria direito, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a Cleide tem direito tanto aos honorários sucumbenciais quanto aos honorários convencionais, como colocado na questão. A resposta da questão 5 é letra B. Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais sem prejuízo aos honorários convencionais. Mudou. Letra B, que você está beliscando a sua aprovação. E você será o futuro advogado. Vamos à próxima questão. Questão número 6. Então, estamos trazendo neste bloco exame 33º. Agora nós vamos falar das incompatibilidades, assunto também muito recorrente nas nossas provas. E aí confunde com força. Mas você vai ficar atento, você vai ler, você vai estudar, ou você vai ouvir o nosso podcast falando sobre o Estatuto da Advocacia, sobre incompatibilidade e impedimentos, lá no artigo 27º, 28º. Então, nós temos aqui que Carlos é um aluno do primeiro período do curso de Direito. Letra B, vou mudar a cor da caneta. Vinícius é bacharel em Direito, que ainda não realizou o exame da ordem. Deve estar estudando igual vocês. E Fernanda é advogada. Fernanda é advogada inscrita na OAB. Todos eles são aprovados em concurso público, realizado por Tribunal de Justiça, para o preenchimento de vagas de técnico judiciário. Após a investidura de Carlos, Vinícius e Fernanda em tal cargo efetivo, e, enquanto permanecerem em atividade, é correto afirmar que, letra A, Carlos não poderá frequentar o estágio. Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior em que está matriculado. Letra B, Vinícius preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado, caso venha ser aprovado na OAB, no exame da ordem. Letra C, Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de comunicação que pode ser feita por qualquer pessoa. E letra D, Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB suspensa, restaurando-se o número em caso de novo pedido. Então, o que nós temos? O Carlos é um aluno do primeiro período do curso de Direito, então ele está no início. Vinícius já é bacharel e ele ainda não fez o exame. Agora, a Fernanda, ela já é advogada. Então, no caso de Fernanda aí, a restrição dela participar do Tribunal de Justiça, ela é maior ou menor do que Vinícius e do Carlos? Então, o artigo 20º e 28 vai tratar sobre as incompatibilidades, principalmente por trabalhar no Tribunal de Justiça, tá? Então, Carlos, ele poderá frequentar o estágio? Mas se ele é aluno do direito, ele ainda vai estudar, ele pode frequentar o estágio tranquilo, né? Ministrado pela instituição. Quem não pode, quem está em cargo de incompatibilidade para fazer estágio ou ser estagiário da OAB, neste caso, ele tem que fazer lá no núcleo, né, jurídico da faculdade. Então, é muito comum, né, os policiais, gerentes de banco e outros mais, pessoas que trabalham na segurança pública, prestar o seu estágio
na própria instituição, já que ele é impedido de se inscrever como estagiário na OAB. Agora, no caso da Fernanda, que já é advogada, as restrições elas são maiores, e é isso que nós vamos ver nos artigos. 27º. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento à proibição parcial do exercício da advocacia. 28º. A advocacia é incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades: ocupantes ou cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notoriais e de registro. Então, uma dica que eu sempre trago para os meus alunos: incompatibilidade, eu costumo falar com eles que é o seguinte: deu PT, ou seja, PT é perda total, então você perdeu. Então, você vai perder a carteira. Então, PT, incompatibilidade, perda total. Então, você vai perder, você não vai poder advogar. Então, você vai ter que cancelar a sua inscrição. Então, você não vai continuar com ela. Você não vai poder se inscrever como estagiário na OAB. Já o impedimento, né? O impedimento está falando o seguinte: é uma proibição parcial. Então, se ela é parcial, você saindo daquele cargo, ou aposentando, ou que seja, você pode sim requerer a sua inscrição, tá bom? No caso em tela, nós temos lá que a Fernanda, né? Como ela passou a participar do Poder Judiciário como advogada inscrita, ela vai perder a carteira. Então, a incompatibilidade, ela perde. Ela não pode continuar advogando. Ela pode requerer ou alguém pode informar a OAB que ela exerce cargo de incompatibilidade. Então, voltamos à questão. Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino. Ele estando em cargo incompatível, ele poderá fazer, sim, o seu estágio na instituição. Então, neste caso aqui, a letra A ficou incorreta pelo não. Letra B. Vinícius preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado na OAB, caso venha a ser aprovado. Se ele está em cargo incompatível, ele não poderá se inscrever, ele não preenche todos os requisitos. Então, letra A e letra B também estão incorretos. Fernanda deverá ter sua inscrição cancelada de ofício ou em virtude de comunicação que poderá ser feito por qualquer pessoa. Até aqui, correto. Letra D, Fernanda deverá ter sua inscrição suspensa. Não vai poder ser suspensa porque ela está exercendo cargo de incompatibilidade. Então, ela só vai ter sua carteira suspensa no caso de impedimento. Como ela está em cargo de incompatibilidade, porque ela está trabalhando no Tribunal de Justiça, ela vai ter a sua inscrição cancelada de ofício. Ela vai requerer seu cancelamento, ou então, se alguém vier denunciar, só se for de forma direta, não pode ser de forma anônima. Então, a nossa resposta é a letra C. Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de comunicação que poderá ser feita por qualquer pessoa. Então, letra C, que você está no caminho certo. Mudou um pouquinho o gabarito. A anterior foi letra B, essa é letra C. Então, quem marcasse tudo letra D poderia não se dar tão bem assim. Mas você que é esperto e sabe todo o assunto, vai gabaritar certamente o próximo exame. Passamos para a penúltima questão.
Questão 7 do bloco do exame 33º. Aqui nós vamos falar sobre responsabilidade do advogado. Está lá no parágrafo único, no seu artigo 32º do Estatuto da OAB. Mais uma vez, Estatuto da OAB é a Lei Federal 8.906 de 94. Então, Antônio, residente no município do Rio de Janeiro, ajuizou em tal foro, assistido pelo advogado Bernardo, ação ordinária, em face do Banco Legal, com pedido de pagamento de indenização por danos morais supostamente sofridos por ter sido ofendido por segurança quando tentava ingressar em agência bancária localizada em Niterói. Ao despachar a petição inicial, o juiz verificou que Antônio ocultou, a circunstância de que já havia proposto perante um dos juizados especiais cíveis da comarca de Niterói outra ação em face do Banco Legal em razão dos mesmos fatos, na qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente, em decisão que já havia transitado em julgado quando ajuizada em ação no Rio de Janeiro. Em tal situação, caso se comprove que Bernardo agiu de forma coligada com Antônio para lesar o Banco Legal, Bernardo, que é o advogado, será responsabilizado. Letra A. Solidariamente com Antônio, conforme apurado em ação própria. Solidariamente com Antônio, conforme apurado nos próprios autos. Letra C, subsidiariamente com Antônio, conforme apurado em ação própria. E letra D, subsidiariamente em relação a Antônio, conforme apurado nos próprios autos. Então, as questões só vai trocar o quê? Solidariamente e subsidiariamente. No caso aqui, nós estamos falando de lide temerária. Será que quando Antônio ele ajuizou a ação junto com Bernardo e ocultou nos autos a questão de que já tinha ocorrido trânsito em julgado de uma outra ação referente ao mesmo assunto, o mesmo pedido, será que isso vai trazer algum transtorno para o Bernardo? Então, é isso que vai tratar o artigo 22 sobre a nossa responsabilidade enquanto advogado, tá? Se ela é subsidiária, se ela é solidária. E se vai ser em ação própria ou nos próprios autos. Então, vamos ver o que diz o artigo 32º, parágrafo único. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Então, o advogado é responsável. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu advogado, desde que coligado com esse para lesar a parte contrária, o que já será apurado em ação própria. O advogado Bernardo ele vai ser responsável solidariamente. Então, ele vai ser solidariamente responsável, juntamente com seu cliente, no caso que eles se juntaram para lesar a parte contrária, ou seja, o banco aí. E esta ação ela será apurada em ação própria. Então, o banco vai entrar lá com uma ação própria, tá? Então, vai ser em ação própria. Então, ele responde solidariamente e vai ser apurado em ação própria no caso, tá? Voltando à questão,
Então, vamos à análise das assertivas. Letra A, ele vai responder solidariamente com Antônio, conforme apurado em ação própria. Aqui já é a nossa resposta, já que está disposto lá no seu parágrafo único do 32º do artigo, tá bom? Lá do estatuto. Então, esta aqui, a letra A, é a nossa assertiva correta. Mas, como eu sempre falo com meus alunos, vamos rever e olhar se não tem uma mais correta. Apesar de estar em letra de lei, a letra A. Solidariamente com Antônio, conforme apurado nos autos. Então, nos próprios autos, deixou a assertiva incorreta, porém, é solidário. Subsidiariamente é incorreto, subsidiariamente também incorreto, então eu nem preciso continuar lendo. Então, C e D está incorreta, resposta letra B também. Então, o nosso gabarito é letra A, ele vai responder solidariamente com Antônio, conforme apurado em ação própria. Então, gabarito, letra A de advogado, A de aprovado, você será o futuro advogado. Vamos lá para a nossa última questão do bloco do exame 38º. Fácil, 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 questão sequinha, sequinha, sequinha. Vamos lá, de novo, publicidade, viu? Mandato, renúncia, caíram várias questões. Publicidade também é a segunda questão. Então, da publicidade, que está lá no Estatuto da Advocacia. Luiz Felipe, advogado, mantém uma coluna semanal em portal na internet destinado ao público jurídico, para que a conduta que Luiz Felipe esteja de acordo com as normas relativas à publicidade da profissão de advogado, ele poderá, letra A, debater causas sob patrocínio de outro advogado. Então, ele pode debater causas sob o patrocínio de outro advogado. Letra B, externar posicionamento que induza o leitor a litigar. Letra C, responder a consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. E letra D, fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. Então, dentro do que dispõe o artigo 42º da publicidade profissional, o que nós temos? Ele pode debater causa de outro advogado, ficar discutindo que o advogado agiu, que a causa era X e o advogado deveria ter feito X e Y. Ele pode fazer isso? Ele pode externar, fazer com que o ouvinte, a pessoa que está acessando lá a internet, queira litigar à torta e direito sobre tudo. Ele pode querer induzir o leitor a isso? Ele pode responder consultas sobre matéria jurídica esporadicamente, ele pode continuar lá na sua coluna semanal respondendo dúvida toda semana? E se ele o fizer, ele pode colocar, como diz ali na letra D, fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna? Aqui é ao final da coluna, não é no cartão profissional, tá? Porque na questão anterior falava dados referente a cartão de apresentação. Aqui não, é na própria coluna. Se eu colocar telefone e e-mail, eu estou incorrendo em sanção? Telefone pode? E-mail pode? Então, é isso que vai tratar lá o artigo 42 no seu inciso 1º. Vamos lá. É vedado ao advogado responder com habitualidade consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, Luiz Felipe, ele é advogado, apesar dele ter uma coluna semanal em um portal na internet, para que a conduta dele esteja de acordo com as normas relativas à publicidade de advogado, ele poderá debater causa de patrocínio de outro advogado? Não. Externar posicionamento que induz o leitor a litigar? Também não.
Letra C, responder a consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica? Sim, aqui neste caso, sim, ele pode responder esporádica, já que não pode ser semanalmente. Letra D, fazer referência a seu telefone e e-mail de contato no final da coluna. Não, ele não pode fazer isso, ok? Então, gente, o que vou chamar a atenção a vocês aqui é como colocou uma coluna semanal, isso daí deixou o aluno em dúvida. Aí ele foi, lembrou lá do cartão e ele colocou fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. No caso em tela, ele não pode fazer isso. Jamais ele pode fazer referência ao seu telefone. Então, aqui já invalida a questão também. Então, a letra D também está incorreta. A única coisa, então, que ele pode fazer, conforme a letra C, é responder a consulta de forma esporádica e jamais semanalmente, tá bom? Então, a nossa resposta é letra C, que realmente você está no caminho certo, conferindo o nosso gabarito. Letra C, ele pode, Luiz Felipe, você também futuramente, responder à consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. Lembrando, pessoal, que o provimento, mais uma vez eu vou falar sobre ele, o provimento 205, dê uma olhadinha nele também, que mudou algumas regras e acrescentou outras sobre a publicidade e propaganda profissional do advogado. Então, é bom dar uma lidinha ou então ouvir o podcast sobre provimento 205 aqui do Questões da Ordem. Fechamos aqui a nossa análise de questão. Lembrando aqui, se você está sem tempo, né, de ler o estatuto, que tal vocês ouvirem o nosso podcast comentados, né, sobre os artigos da OAB? Vamos lá, otimize o seu tempo. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por estar aqui no nosso canal Questões da Ordem e que juntos estamos com você para que você consiga a sua aprovação, caminhando junto, analisando questões, porque o nosso método aqui é através do método reverso, ou seja, você vai aplicar o código já nas questões, vocês vão ter contato com os casos. É isso que faz com que vocês vão para a prova mais maduro, mais confiante. Então, resolvam as questões. O código vocês já tiveram contato na faculdade. Então, quando vocês lerem a questão, vocês consigam já identificar o tema da questão. Procure o tema da questão. Procurando o tema, identificando, vocês já lembram de que está se falando. Aí vocês vão recordar os artigos e vocês vão aplicar. Este é o nosso método, fazer e fazer questões, tá bom? Ler o código é importante? Ouvir o nosso podcast mais ainda. Porém, não deixe de resolver questões, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Resolvam questões. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, estamos lá no @Isabel Cristina Cortes no Instagram, assim como no Questões da Ordem. Muito obrigada, sucesso e até o próximo bloco.